Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Capítulo 9. O mapa dos transtornos. Citação. Mas quanto mais me observo e me conheço, mais me surpreendo com os meus defeitos e menos compreendo a mim mesmo. Montaigne. Várias abordagens terapêuticas colocam ênfase preferencial em algum tipo de complicação ou transtorno e visam entendê-los e corrigi-los. As terapias existenciais se concentram no atrito e tremor que se sente ao olhar de frente para as grandes questões da jornada da vida, especialmente vínculos, amor, dor, o ser e a morte, e assentir a eles. As terapias sistêmicas dão grande importância às estruturas e níveis familiares, bem como à comunicação entre seus membros e à ordem e lugar que cada um ocupa em suas famílias e contextos. As terapias analíticas trazem muita luz quando se trata de desmascarar a tortuosidade dos caminhos inconscientes do amor e do desejo, da troca entre dar e receber, da satisfação das necessidades e desejos. As terapias cognitivas se concentram em desafiar crenças e narrativas bizarras que prejudicam as pessoas, tornam-as disfuncionais ou tiram-as do lugar de gestão feliz da realidade. As terapias humanistas, com seu alento holístico, que abrange corpo, emoção, mente e espírito, ajudam a desenvolver cada vez mais presença e realização. Promovem encontro humano real, empatia, congruência e autenticidade nas relações, bem como iluminam os recursos únicos e o potencial de realização de cada pessoa. E ainda poderíamos adicionar as terapias centradas no sentido, como a logoterapia de Viktor Frankl, que ensina que quem se orienta por uma nobre razão, por princípios, guias ou valores cruciais, pode sustentar qualquer forma, e por isso sua vida parece dirigida por uma força mítica e mística. Seja qual for a abordagem, é muito útil e construtivo desenhar um mapa com esses focos, complicações e deformações, esperando que seja de ajuda para todos os leitores, para que eles possam se espelhar e rever seus próprios trechos da estrada, seus assuntos e problemáticas. Além disso, e principalmente, será útil para todos os profissionais de acolhimento, aconselhamento, bem-estar e saúde, quando se trata de entender melhor onde procurar, o que facilitar, o que promover, o que entender, o que resolver. Vamos olhar então para o mapa dos transtornos. Transtornos de assentimento. Quando persistimos no não do coração, emerge o primeiro e inevitável transtorno, o transtorno de assentimento, como fonte primigênia do sofrimento causado por todos os outros. O problema começa com um não, no sentido existencial, não comportamental, como veremos. E qualquer transformação deve gerar um movimento de concordância, com todo o ardil emocional, corporal e neurofisiológico que envolve. Se não assentimos, manteremos em nós uma atitude de discussão com a realidade, tal como ela foi e está sendo no momento. Lutamos em vão contra o que não pode ser mudado. O assentimento, a concordância, a aquiescência, o reconhecimento são passos e atitudes necessários a tomar, para em seguida reinterpretar o que aconteceu de uma forma que leve a mais a vida e não menos. Esta é sempre a chave: mais vida ou menos vida? A favor ou contra a vida? Com mais ou menos amor? A resposta está no assentimento, no sim ao que foi, ao que é e ao que somos. Sentimento também pode ser interpretado como sem sentimento, sem patos, sem paixão, sem emoção, ou como algo além do sentimento. É amar algo ou alguém em um sentido existencial, não necessariamente emocional. Em vez disso, em um sentido reverencial à grandeza do que são. Uma espécie de concordância ou aquiescência que vem de uma atitude humilde em relação à realidade. Às vezes conseguimos, maravilhosamente, como resultado de um processo de trabalho interno e pessoal, restaurar o sentimento amoroso e emocional, em relação aos pais, por exemplo. Mas muitas vezes o amor não é alcançado, pelo menos não como sentimento vivido. Não é fácil experimentar um sentimento amoroso quando fomos feridos por abusos e violências graves. Não é simples incorporar a máxima: amai vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, para que sejais filhos de vosso Pai, que faz o sol brilhar sobre o bem e o mal,
e que a chuva caia sobre os justos e os injustos, como prega o Evangelho, segundo Mateus. No entanto, há outro amor não emocional, talvez mais humilde, mas ao mesmo tempo mais inclusivo, plural e não discriminador, o amor existencial, que é experimentado como temperança, serenidade, equidade e contentamento. Um amor capaz de assentir a pessoas e coisas apesar dos pesares, de ser experimentado não como patos, não como emocionalidade, mas como harmonia, graça, serenidade. Amor compassivo, em suma, sem exageros emocionais, sem o envolvimento de um eu, sem pessoa, poderíamos dizer. Um amor que vem de um centro interior purificado. Embora em alguns assuntos não consigamos restaurar um sentimento amoroso, podemos escalar até o ponto mais alto, onde amamos sem sentimentos avassaladores, como um estado de ser que promove uma aliança inabalável com a realidade e nos permite integrá-la com humildade. Podemos chamá-lo, também, de metassentimento ou estado de desenvolvimento, compaixão, concordância, fluxo. Uma boa definição também seria de um amor taoísta, no qual os opostos são reconciliados e, com humildade, adota-se uma posição flexível e isolada, livre da imposição de que as coisas tenham que ser de uma certa maneira, uma posição de menos resistência aos fatos como eles são, onde podemos nos adaptar, quase sem querer, tentar fazê-lo. A bondade invisível da natureza, uma posição em suma, onde podemos nos adaptar, quase sem sequer tentar fazê-lo. A bondade invisível da natureza. Uma posição, em suma, em que a vulnerabilidade é a verdadeira força. Entre parênteses, o tal é paciente, mas não fraco. Em que não nos opomos ao que acontece, porque nem sempre cabe a nós definir a correnteza do rio da vida. Nem é bom tentar detê-la ou empurrar o rio na direção imposta por nossas paixões. Às vezes a vida, o mistério, a grande alma nos leva como se soubesse mais do que nós mesmos. A característica cardinal desse estado é que nele a realidade não é pensada, avaliada ou discutida. Há, por assim dizer, uma isenção da narrativa. Hoje, que vivemos essa tendência de apropriação das narrativas como forma de dominar os outros, uma renúncia a ela e, portanto, uma renúncia à vontade de subjugar ou contornar a vida, um profundo silêncio do coração e da alma, onde o amor resplandece. As constelações familiares enfatizam, quase como um mantra, o conceito de inclusão. Os transtornos de assentimento também são transtornos de inclusão, algo que não pode ser incluído no coração das pessoas, não pode ser processado, e nos mantém presos, adquirindo características de um fascinante fantasma. Falamos sobre inclusão acima de tudo, mas quando nos referimos às pessoas, à integração dessa ou daquela pessoa, mas não esquecendo que também devemos incluir os acontecimentos. Nossa realidade é muito extensa e é sempre composta de eventos ligados a outras pessoas. No assentimento, a rendição. Acatamos e renunciamos às posições do nosso ego. Falamos sobre assentimento e não aceitação porque, na aceitação, ainda há muito do eu, que tenta dominar a situação. Dizer eu aceito não é o mesmo que assentir. Na aceitação, o eu é protagonista. Ele argumenta na decisão de incluir ou excluir. Na rendição, a realidade é a atriz principal. E o sofrimento é criado pelo ego, que tem um rico arsenal de estratagemas mentais e posições de defesa para tentar contornar a realidade, ou até mesmo atacá-la. De negação grosseira. Entre aspas, não consigo lidar com a morte. Ou, entre aspas, o abandono é demais para mim, então eu finjo que não aconteceu. A violência é contra o outro. Aconteceu por culpa sua, nunca vou perdoá-lo. Ou a culpa passando por autoagressões ou vergonha. Entre aspas, aconteceu por minha causa e nunca vou me perdoar. Até a resposta do luto. Entre aspas, estou tão zangado com a morte por tomar minha querida irmã que agora a desafio constantemente, me colocando em perigo. Ou, entre aspas, carrego tantas sombras pelo abuso sexual que sofri que agora me machuco como punição, em uma espécie de tanatofilia patológica que obscurece a existência. Quanto custa olhar claramente para os fatos,
permitir que eles nos machuquem ou nos iluminem, elaborá-los em nosso corpo e em nossas sensações, em nossas mentes e nossos corações, e nos mantermos inteiros por dentro, congruentes e não divididos, impulsionados pela verdade existencial que toma conta de nós a cada momento. Em suma, ficamos firmes. O desafio consiste em não cair na tentação de desafiar a vida, de entrar com ela em uma queda de braço para ver quem é mais forte. O desafio está em amar. O que é? Por quê? Porque tudo fica mais difícil se não o fizermos. Talvez isso seja mais bem compreendido por um exemplo, com o qual tentarei ilustrar os vários transtornos expostos no meu mapa. Um homem estuprou a mãe de Guilherme quando ela ainda era uma jovem e ela acabou engravidando. Depois de 9 meses, nasceu a criança, filha do estuprador, e a mãe decidiu entregá-la para adoção, perdendo-a para sempre como mãe. Depois de alguns anos, casou-se com o pai de Guilherme, que nasceu logo depois. Essa é a verdade dos fatos, nua e crua. Mas se fizermos um exercício de empatia e nos colocarmos no lugar da mãe de Guilherme, talvez possamos sentir como sua alma se enfureceu. Seu coração pulou algumas batidas e seu corpo esteve ausente diante da violência sexual e seu perigo paralisante. Podemos nos perguntar: que trauma o estupro deixou em seu corpo? Como se sentiu ao saber sobre a gravidez? Como se sentiu ao abrir em seu ventre para uma vida, a de sua própria filha e também a do estuprador? Por 9 meses? Que sentimentos experimentou quando viu a filha nascer? Tristeza, apego, conformismo, amor, ternura, raiva, vergonha, impotência, dor, indiferença, desapego? Como foi entregá-la e perdê-la para sempre? Que sentimentos isso acarretou em seu corpo? Ó façanhas, proezas incríveis, estreitos infernais, em que a alma é quebrada pelos 4 cantos, atordoada, despedaçada, e não encontra o caminho para juntar seus cacos e se reunificar. A mãe não conseguiu realizar o processo para integrar esses eventos dramáticos, causadores de grande prejuízo. Essa violência ficou, por assim dizer, de alguma maneira gravada em seu corpo, sem que ela fosse capaz de processar o que tinha acontecido. Tanto o estupro quanto a entrega de sua primogênita para adoção. Não foi nada fácil. Ela teria precisado de muito amor daqueles que a rodeiam, além de uma boa terapia ou uma boa ajuda para processar tanta dor em seu corpo. Com toda a gama de emoções congeladas e de grandes doses de espiritualidade para alçar uma dimensão superior, para um centro interno e conseguir concordar com um destino insultante para, finalmente, poder dizer sim. Sim, aceito o que é, como parte do meu caminho. Aqui vemos, então, um transtorno de assentimento. Nesse caso, grave e quase inevitável. Quem tem a grandeza e a humildade interior grandes o bastante para não se tornar uma terra devastada? Em todas as famílias, esse destino adverso e volúvel se fez presente de alguma maneira. E é aí que tudo começa, como veremos, seguindo o fio do caso de Guilherme, que, como eu disse, nos permitirá ilustrar o mapa desses transtornos. Transtornos de lugar. Transtornos de assentimento levam, inexoravelmente, a transtornos de lugar nas famílias, em suas posições, hierarquias e geometrias, que passam de ordenadas, saudáveis e tranquilizadoras, o que seria natural, a desordenadas e desestabilizadoras. Na conceituação das constelações familiares, os transtornos de assentimento violariam a primeira ordem do amor. A ordem do amor é o que permite que um amor que nos faz bem, que nos traz bem-estar e realização, que requer a plena inclusão de tudo e de todos. Para que nenhuma pessoa do sistema familiar esteja presa àqueles que foram excluídos, emulando de alguma forma o que o outro precisou enfrentar em sua vida. Exemplo típico são as mortes trágicas ou destinos familiares que se repetem, e assim por diante. Os transtornos de lugar seriam a sua consequência e violariam a segunda importante ordem do amor, a do respeito pelas hierarquias, isto é, que todos estejam em seu lugar legítimo, para que ninguém tenha que sofrer. Que os pais ocupem o lugar de pais e os filhos o lugar dos filhos. Que os pais possam estar lado a lado, frente aos filhos, como adultos, sem importar se estão juntos ou separados como casal, já que os pais não se separam enquanto casal parental. Para aqueles
que não estão familiarizados com o conceito de ordem do amor, insistirei em dizer que ele se refere ao que é necessário para que o amor natural das famílias se desenvolva na direção da felicidade e da maturidade das pessoas, não o contrário. Descobrimos o tempo todo que a miséria geralmente não é fruto da estrita falta de amor, mas sim do não cumprimento das ordens que a impediriam. Muitos pais, por exemplo, têm dificuldade em tomar clara, sólida e naturalmente seu lugar e energia parental. Quando isso acontece, as crianças se tornam ansiosas e se envolvem em comportamentos que as machucam de muitas maneiras. De agredir seus pais em uma tentativa desesperada de reivindicar sua superioridade hierárquica, até o caminho oposto, ou seja, atar-se a algum deles de maneira a até, às vezes, tornar-se um parceiro amoroso invisível, ou cuidando deles e invertendo os papéis, ou alinhando-se a um dos pais contra o outro, o que chamamos de triangulações, e assim por diante. A paisagem das complicações é extensa e variada. Obviamente, isso não é algo escolhido de forma voluntária. Já sabemos que, se as coisas estivessem determinadas por nossa vontade, o bem-estar triunfaria em todos os lugares. Se uma mãe ou pai não ocupa o seu lugar como tal, com força e solidez, isso não se deve em absoluto às consequências de seus caprichos. Simplesmente, eles não são capazes. Sua fonte de energia para isso está obstruída. Pode ser, por exemplo, que parte do seu coração e a energia do seu corpo tenham sido encolhidas pela morte de uma criança anterior, fazendo com que surja neles uma debilidade ou uma hipocondria exagerada. Se não conseguirem elaborar o luto, o que os traria de volta às fronteiras da vida, da força e da plena expansão de seus corpos? Os outros filhos poderão passar a conviver com pais ausentes, pelo menos em parte, e reagir a isso por meio de sacrifícios e implicações. O desejado apego seguro, natural e espontâneo pode ficar comprometido. Transtornos de lugar tornam-se muito evidentes no trabalho terapêutico e, de maneira particularmente gráfica, são encenados no trabalho das constelações. Há problemas que aparecem porque as pessoas não estão, não podem ou não conseguem estar, em seu lugar legítimo. Pais, filhos, avós, irmãos, casais, ex-parceiros, tios, etc. Se uma mulher persistir em seu sentimento de rejeição de sua mãe, por exemplo, e não conseguir assentir ao que ela era e incluí-la em seu coração, a sua vida girará, em aspectos essenciais, em torno da oposição e semelhança. A falta dessa mãe rejeitada será percebida, energética ou osmoticamente por seus filhos, que notarão que a mãe não tem referência da própria mãe, o que a impede de ser totalmente mãe e estar em seu lugar legítimo. Em seguida, isso afetará as crianças de várias maneiras, representando a avó e tentando ser mães para a própria mãe, alinhando-se com a avó e tendo um relacionamento conturbado com a mãe, e assim por diante. Na minha opinião, o efeito negativo que o não resolvido tem sobre indivíduos e famílias nunca é exagerado. Então, é necessário fazer uma pergunta. Nossos pais estavam em seu lugar legítimo como pais? Talvez não seja, ou não tenha sido fácil para eles, já que precisaram lidar com seus próprios transtornos de lugar como filhos em relação aos próprios pais. Isto é, nossos avós, que por sua vez também precisaram lidar com assuntos não integrados de uma vida ou de sua história familiar. Ou talvez isso influencie sua infância, como todas as suas alegrias e tristezas, ou seu filho interior espontâneo e ferido, ou suas vicissitudes como adultos, incluindo laços e compromissos com parceiros anteriores, separações não assumidas, culpas, traumas, etc. Até mesmo suas próprias tentativas, na melhor das hipóteses, de iluminar buracos negros que permaneceram na escuridão. Não nos esquecendo de que há muitas chances de haver eventos que não tenham sido integrados em nossas famílias, perpetuando essa instabilidade na força e solidez das pessoas. Também é relevante nos perguntarmos: estamos em nosso lugar como pais, filhos, irmãos, casais, etc? Às vezes, uma mãe não está inteiramente presente como mãe porque sua energia não está completamente direcionada para a vida. Talvez porque tenha perdido um irmão na infância e não tenha se tornado consciente ou não tenha concordado, em um sentido emocional, corporal e existencial, com esse fato,
de modo que, em um nível um pouco inconsciente, ela experimenta um movimento em direção à morte. Ou porque perdeu seu pai muito cedo e congelou seu movimento amoroso espontâneo em direção a ele, e então, como adulta, não consegue realizar o processo interno de dar ao pai e ao destino dele, morrer tão cedo, um bom lugar em seu coração, juntamente com a dor de perdê-lo quando criança e também a dor do pai por deixá-la sozinha ainda tão pequena. Ou também pode acontecer que um pai não tome o seu lugar com firmeza ao lado de sua esposa, porque em seu coração ele não conseguiu assentir ao alcoolismo do seu próprio pai, tornando-se ele mesmo um alcoólatra e repetindo o roteiro de autodestruição, desamor e debilidade. Ou seja, enredos e mistérios familiares vão se entrecruzando. No primeiro parágrafo de Ana Karenina, Tolstói diz que todas as famílias felizes se assemelham umas às outras, mas que as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Será que em todas as famílias encontraremos transtornos de assentimento e de lugar? No exemplo a seguir, encontraremos uma situação extrema. No decorrer de uma oficina, uma mulher apresentou sua questão nestes termos: o que acontece comigo é que meu pai e avô são a mesma pessoa. Ou seja, seu pai, avô, cometeu um incesto contra sua mãe, irmã, a filha do avô. Aqui encontramos um sério transtorno de lugar. O avô violenta sexualmente a própria filha, menor de idade, cometendo incesto, e colocando-se no lugar de parceiro sexual, o que traz notáveis dificuldades e adoece grandemente todo o sistema. Os papéis paternos e filiais estão dolorosa e dramaticamente corrompidos. Nesse caso, age também o sigilo familiar, porque essa mulher conhecia a verdadeira origem de sua vida, mas seus filhos não. Era um segredo para eles, embora, na realidade, os segredos nas famílias estejam apenas no nível cognitivo, porque, por outro lado, não são segredo algum. Eles sussurram com uma certa sonoridade sutil. Um filho dessa mulher sofreu de transtornos psiquiátricos, com pensamentos recorrentes sobre perversões sexuais acompanhadas por cavilações obsessivas sobre a pureza e como alcançar um estado virtuoso. Isso evoca a questão do incesto silenciado, sexualidade, culpa e obsessão com a virtude como forma de controle e compensação. O que você diria ao seu pai, avô? Perguntei à mulher, e ela respondeu: ao meu pai, obrigada. Ao meu avô, estuprador desgraçado. A resposta me pareceu sensata, como resultado de uma reflexão sobre suas origens e uma boa gestão de sua realidade, expressando gratidão pela vida ao pai e, ao mesmo tempo, deixando a responsabilidade e a culpa pelo incesto nas mãos de seu avô. No entanto, poderíamos dizer que o que pode ser assentido pode ser dito, pelo menos para as pessoas afetadas, e essa mulher mantinha o segredo perante os seus filhos, que, é claro, foram afetados, especialmente o filho com transtornos psicológicos graves. Vamos pegar o exemplo de Guilherme. Sua mãe nunca conseguiu integrar e curar o trauma do estupro que sofreu, nem o fato de ter entregado sua filha para adoção. Embora mais adiante tenha tido a capacidade e o impulso vital necessários para se casar, formar um casal e se tornar mãe novamente, sua alma estava muito cindida. Ela não conseguiu assumir sua superioridade como mãe, sendo incapaz de assumir o seu lugar plenamente. Podemos nos perguntar quanta raiva e desconfiança, quanto medo e desamparo continuavam gravados em seu corpo? Que lugar dentro dela a filha ocupava? Como ela sentia dentro de si a ligação com a filha? O que sentiu e experimentou com a gravidez de um novo filho, isto é, Guilherme, e como vivenciou seu nascimento e chegada ao mundo? Lembrou-se, por Guilherme, da tormentosa e silenciada ausência da primogênita? Foi capaz de se abrir completamente ao seu segundo filho e recebê-lo em uma vida plena? Ou em seu inconsciente afloraram a depressão e o desânimo? São perguntas difíceis, e, para isso, as respostas racionais e ideológicas não funcionam. Precisamos encontrar respostas que vêm do coração mais profundo, sem preconceito. De qualquer forma, a realidade é que esta mãe não foi capaz de tomar com firmeza seu lugar e sua superioridade como mãe para Guilherme, como se houvessem muitas expectativas que a atormentavam,
fazendo com que não estivesse disponível. De certa forma, sua energia estava obstruída. E seu filho entendeu isso com clareza. Guilherme sempre sentiu que sua mãe não estava presente, ou, se ela estava, era de maneira formal e funcional. Ele sempre adivinhou em seus olhos um olhar perdido em outra direção. Quando, já adulto, ele conheceu a história do estupro e da irmã entregue para adoção, foi capaz de finalmente entender algo que sempre intuiu, que estava perdido nas sombras da sua mãe. É importante entender que os nossos pais não estão isentos de ferimentos e sofrimentos. Seria absurdo esperar que isso fosse possível. No entanto, eles não perdem necessariamente seu lugar como pais. É claro que ajudará se eles a sentir e ventilar as salas de dor de sua vida ou de seu sistema familiar. Ocupar o lugar de pais não significa estar bem o tempo todo ou não ter cicatrizes, mas sim saber como estar bem e ocupar esse lugar também quando ventos desfavoráveis sopram, quando as coisas não estão indo bem ou quando surgem dificuldades. Ou mesmo saber como carregar as cisões do passado e a turbulência do presente com força e dignidade. Estar bem significa estar bem mesmo às vezes estando mal, mesmo com arranhões e trânsitos emocionais que, alojados em um bom local interno, nos dão mais maturidade e firmeza pessoal. Os filhos experimentam como presente e modelo a visão dos pais, firmes em sua grandeza e dignidade quando são visitados por perdas, doenças, tristezas, confusão ou aquilo que lhes causa dor ou prejuízo à vida. Podemos concluir dizendo que todos os esforços para garantir que todos estejam em seu lugar de direito, não apenas nos sistemas familiares, mas também profissionais, sociais, empresariais, visam injetar força, crescimento e bem-estar, não só na família ou instituição, mas também em todos os seus membros, tornando-os mais capazes de enfrentar os desafios necessários. Contudo, o lugar fica comprometido quando alguns fragmentos da realidade ou algumas pessoas da nossa família ou história organizacional são excluídos do reconhecimento e posição que lhes corresponde.